Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Fute Vídeo do Coen, com apoio na comunicação do RZ37 e na produção do R37, num lugar absolutamente histórico, com convidados espetaculares. Vem conosco, você vai curtir muito, sem se esquecer de se inscrever no canal, curtir a publicação, divulgar para seus amigos, beleza? Valeu! Resenha 37. Meus amigos, estamos aqui no Candinho, um lugar absolutamente histórico pro Vasco da Gama, com um convidado que não tem nem o que falar, né? A Cássio. O nome já diz tudo. Tudo certo, Cássio? Tudo, é um grande prazer participar, contar um pouquinho da minha história, né? Sim. Em relação ao Vasco, que é uma história muito bonita. E num lugar especial como esse, é onde tudo nasceu o Vasco da Gama. Pô, tem uma conexão perfeita com tudo que envolve sua história no clube. Não, sem dúvida. E voltando assim bem no tempo, você começa em Campos, né? Terra de jogador, terra do Didi. Saíram alguns bons jogadores da minha terra. Já é um destino. E depois vem o Serrano. Qual o papel desse cenário no seu começo de carreira? Na verdade, eu comecei no americano, né? Sim. Na minha época. Hoje as denominações são diferentes, né? Sub, né? Sub de 10, 12, 15, até sub-20. Na minha época era só dente de leite, infantil e júnior. E eu comecei no americano e depois do americano eu fui para um clube que nem existe mais em Campos, chamado Municipal. Eu fui profissionalizado com 17 anos. Hoje até pode profissionalizar um garoto de menor, né? Sim. Mas naquela época não, e aí tinha que ser um contrato que você não podia dar entrada na federação e tudo mais. Por um clube chamado Rio Branco, de Campos. Que também hoje existe o clube, mas ele não disputa mais nenhuma competição. E eu fui emprestado para o Goitacás, fui para o Comercial de Mato Grosso e acabei retornando para o Rio Branco. E a minha história é muito bacana porque eu fiz vestibular para Direito em 78, 79 aliás, Sim. Passei, né? Só que o meu grande incentivador, né? O grande vascaíno, que era meu pai, ele tinha falecido em 78 e como eu fiz vestibular em 79, eu queria parar de futebol. E um amigo supervisor foi em Campos querendo me chamando para fazer um teste no Serrano em 1980. E eu falei para ele que não ia fazer porque eu já estava predestinado, decidido a parar com o futebol. E aí ele pegou, fez a cabeça de um outro grande amigo meu, chamado Ricardo Batata, para que ele fizesse a minha cabeça se eu fosse fazer um teste no Serrano. Eu fui fazer o teste no Serrano e acabei ficando no Serrano. E aí a minha história começa aí, realmente no futebol. Fiz 2 grandes anos no Serrano, 80, 81. Sim. Fui contratado no final de 81 pelo Vasco. E começo basicamente no Vasco em 82, onde o Vasco em 82 ganha o título em cima do Flamengo. Ganha o título. E já falando de uma final, pô, com o Flamengo no auge, vocês ali também num bom momento. Tem um papel do Antônio Lopes, né? O cara muda tudo antes do jogo ali. Fundamental, né? Sim. Essa atitude do Lopes, que a gente não vê no futebol isso acontecer. Você num jogo decisivo contra o seu maior rival, fazer, me parece, se não me falha mais, 5 alterações para um jogo decisivo. Só que no segundo turno, teve um Vasco-Flamengo que praticamente não valia nada, né? E ele fez uma mescla, né? Mesclou a equipe do Vasco, nós ganhamos me parece ser 3-0 ou 3-1 do Flamengo. E isso chamou muita atenção dele, a atuação de alguns jogadores, dentre eles um desses fui eu. E que acabei entrando, né? No primeiro, foi um super campeonato na época, que foi Vasco, América e Flamengo. Primeiro jogo foi Vasco e América, ganhamos de 1-0 e depois com a decisão, o Flamengo ganha do América e vai a decisão Vasco-Flamengo e a gente ganha de 1-0 e na verdade acaba quebrando aí uma sequência, né? Sim. De derrotas do Vasco em jogos decisivos do estadual. E marcou muito porque essa equipe do Flamengo foi a equipe que acabou sendo campeã do mundo. Foi. No mesmo ano seria campeão brasileiro, continuava, era uma grande equipe, foi um grande confronto. Né?
Não, sem dúvida. Foram sempre muito grandes confrontos contra o Flamengo na minha época. Foram. Eu ganhei 3 estaduais pelo Vasco, 82, e um bicampeonato 87 88. Fenomenal aquele time. O mais importante de tudo, todos os 3 títulos que eu ganhei foram em cima do Flamengo. Teve isso, gol do Cocada, toda aquela coisa. O gol do primeiro, o 82, um gol que a gente fica assim meio na dúvida, se foi do Gerson que bateu o escanteio, se foi gol olímpico ou se o Marquinho desviou de cabeça. Eu acho que o Marquinhos desviou de cabeça. Depois tem o gol do Tita, em 87, numa belíssima jogada do Roberto, que rola pro Tita, Tita bate e faz o gol de 87. E tem o gol histórico do Cocada, né? Do bicampeonato, que ele entra aos 42, é expulso aos 43, aquela história toda foi muito marcada. Sempre que ainda jogou no Flamengo antes, né? Não teve esse detalhe. Eu acho que tudo foi consequência também disso. Ele fazer o gol, ter vindo no Flamengo, não ter tido oportunidade no Flamengo, ter aquela confusão toda, ele acabou sendo expulso. Mas isso acabou contribuindo para ele ficar numa história do Vasco. Não só pelo gol, mas a consequência de tudo isso, né? E na pega antes, teve o Brasileiro de 84, vocês tinham tudo para ganhar, né? Foi um negócio que só o Bata-Bata explica uma porra dessa, né? Que se fosse pontos corridos, não tinha nem conversa. Foram 2 competições que o Vasco disputou de brasileiro, que se fosse ponto corrido, o Vasco teria ganho tranquilamente. 84 e 88 também, tá? 84, eu não joguei as finais. Eu tive uma lesão no dedo, fiquei quase um mês parado com essa lesão e no meu retorno, o Edu, que era o treinador, conversou comigo que porque no futebol tem uma situação que quando você é titular de uma equipe e você sai por lesão, e quando você retorna, automaticamente você volta à equipe. Isso é o correto. Só que realmente o Roberto Costa, que era o goleiro na época do Vasco também, ele estava numa forma esplendorosa. O Edu conversou comigo, falando que seria também muito injusto eu voltar à equipe depois de quase um mês de parado e tal. E eu respeitei. Normalmente a gente não aceita uma decisão dessa. Eu só aceitei pela pessoa que é o Edu, Edu Coimbra, né? Ele é fenomenal. Uma pessoa espetacular. Um gentleman. Sim. E jamais eu iria brigar ou contestar uma decisão de uma pessoa como ele. Que inclusive, no futuro próximo, provavelmente, né, inclusive vai gravar, mas figuraça, pessoa muito legal. Muito. O Edu é uma pessoa fora da curva, acima da média. Totalmente. É um cara maravilhoso. Totalmente. E tu pensando nessa sequência, vem 89, com um detalhe que é muito importante, você tem uma participação na mudança do mando, né? Ali na conversa com o Eurico, como é que foi essa brincadeira aí? Olha, sem soberba, né, foram 2 situações dentro de um contexto só. Primeiro, a gente ganha do Internacional lá. Sim. E a gente até não desce para o vestiário, porque ainda tinha um jogo para ser terminado e o Vasco precisava desse resultado para ir às finais da competição. E aí acontece realmente o resultado que a gente precisava. E aí voltamos para o Rio de Janeiro. Acho que segunda-feira se estampa nos jornais que Eurico, que eu tinha uma relação muito próxima, tanto com ele como o seu Calçado, que era o presidente. Aí se estampa no jornal que o Eurico, que eu chamava de Miranda, decide que o primeiro jogo seria no Maracanã. Só que o Vasco tinha vantagem, tá? Em relação ao São Paulo. De escolher aonde jogaria, poder perder o jogo e ter o segundo jogo, ou empatando também, sendo que se o Vasco ganha, está decidida a competição. E aí o jornal está estampado, na terça-feira a gente se reapresenta, né? E aí eu converso com o Nelsinho Rosa, que era o treinador na época, e reunimos todo mundo, os jogadores, e Nelsinho também. E Nelsinho compactou com o mesmo pensamento meu, que era melhor jogar no Morumbi primeiro. E aí conversamos com os jogadores, todos concordaram que preferiam também jogar no Morumbi. E aí reuni uns 3, 4 jogadores e fomos na sala dele colocar o nosso posicionamento.
E aquela maneira dele, não, já está decidido, está decidido, vamos jogar no Maracanã, ganhar desses caras, ser campeões. Aí eu virei para ele e falei, olha só, você decidiu, mas é uma decisão, um pensamento unânime de todos, que a gente prefere jogar primeiro no Morumbi. O que vai acontecer é que há uma insatisfação geral se a sua decisão permanecer assim. Não, aí chega acho quarta-feira, estampa no jornal. Eurico decide, ao contrário, que o jogo será primeiro no Morumbi. Que é algo que você pensando assim na lógica, eu acho que a maioria pensa ao contrário, se tiver uma visão, né? Você não pode dar essa chance. Eu acho que o Vasco tinha time para ganhar, tanto no Morumbi como no Maracanã. Eu, particularmente, hoje, eu penso o seguinte, se eu soubesse que o Vasco ganharia mesmo o título, tivesse a certeza, quer dizer, a gente confiava muito, mas a certeza a gente nunca tem antes, né? É impossível, né? Eu também preferia decidir no Maracanã. Eu acho que ficaria mais histórico isso, né? Porque aquela vitória em casa é sempre mais pra torcida ali, tudo mais. Diante do Maracanã. Apesar que também é legal calar a torcida adversária, né? Imagino. Também. Assim, e aí, do jogador. A outra história é que eu sempre tive muito medo de andar de avião, né? E nós tínhamos um roupeiro chamado Severino, que sempre foi desde que eu cheguei em 82 no Vasco, ele era uma pessoa muito assim, um semblante muito velho, um senhor. E o que eu fazia na época? Eu dava a mão para ele, quando chegava, por exemplo, o Santos Dumont, eu dava a mão para ele e entrava logo na frente. E nessa época, o voo da Varig tinha uns 10 lugares na frente, onde ia a direção e tal, e o restante para trás. E eu, como tinha muito medo, na minha concepção, andar na frente, mas é verdade, balança menos e tal, eu com medo sentava ali, numa das últimas cadeiras, daquelas 10 cadeiras, e na frente era o Eurico, era o seu Calçada, Nelsinha, a supervisão toda, supervisor, preparador físico, e eu sentava ali atrás. Antes do voo sair, estava Eurico na cadeira, o Calçada na outra, eu cheguei e falei para ele, De Miranda, olha só, se o Vasco fizer um gol, eu garanto o resultado e o Vasco sai campeão. Você faz o seguinte, você, quando chegar em São Paulo, você liga para o local da festa e pode organizar a festa. Ele, que isso, Acácio? Aí ele vira para mim, todo mundo começa a olhar para mim, ele vira, me dá a mão aqui. Ele dei a mão para ele, se acontecer isso, você tem um carro zero. O que acontece? A gente vai lá, é campeão. Tu joga mais ou menos, né? Eu jogo mais ou menos naquele jogo decisivo. E aí na quarta-feira eu entro na Besouro Veículo, que ele era o gerente da Besouro, mas não tem nada a ver porque ele, como era, não sei se na época já era vice-presidente do Vasco ou diretor de futebol, e eu saio com um carro zero da concessionária. Nossa. Se você tivesse que escolher entre essa final e aquelas contra o Flamengo, qual que você ficaria, assim, como o jogo da sua vida? Não, como jogo da minha vida, claro que eu ficaria com o jogo contra o São Paulo pela partida que eu fiz, tá? Mas eu jamais poderia deixar de esquecer o jogo contra o Flamengo, em 82, que foi o meu primeiro título, foi, né? Começo de carreira ali, né? Começo de carreira. Você, para dar uma sequência bonita, histórica, como eu tenho no Vasco, eu acho que o primeiro, né, o primeiro título importante, ainda mais do seu maior rival, fica sempre na memória. E você é muito esse título de 82 para minha carreira foi extremamente importante. E aí tu pega as figuras do Eurico e do Calçada, como você vê eles na história, naquele contexto do Vasco, e como é que funcionava essa dupla assim na sua cabeça? Na verdade, o Dr. Eurico nunca foi meu presidente como atleta, né? Nunca foi. Ele só foi muitos anos depois, né? Meu presidente sempre foi o Calçada. Para mim particular, foi o maior presidente que eu vi, que eu não vi os anteriores, claro. Para mim foi o maior presidente da história do Vasco, para mim, né? Claro que se você for colocar em relação a títulos, depois que o Eurico entrou como presidente, ganhou muitos títulos, e um dos maiores títulos da história do Vasco é campeão da Libertadores. Isso aí ninguém tira essa... Mas foram duas pessoas que sabiam, entendeu? Agregar, estar juntos, sem um ultrapassar o outro, mesmo
quando o Calçado era presidente, Eurico passou a ser vice, ou vice-versa, Eurico ser presidente. Até porque eu tenho quase certeza que o Eurico virou presidente por causa dele, por causa do Calçado. Era meio que automático. É porque eram muito portugueses naquela época, importantes, que influenciavam nas questões em relação ao Vasco. E também pensando no campo, tinha o Roberto ali naquela... Você já pegou ele já como um jogador muito graúdo, né? Você teve algum tipo de liderança, ou até mesmo privilégio ou algo assim? Como você vê a figura dele ali dentro daquele elenco? O Roberto era fundamental, né? Eu não digo só como jogador. Eu não tenho dúvida, ninguém pode ter essa dúvida que o Roberto pode não ter sido o maior jogador da história do Vasco, tá? Vamos lá, pode não ter sido. Mas o maior ídolo da história do Vasco, ninguém pode ter essa dúvida, cara. Entendeu? Realmente. E era um cara que fundamental para aqueles jogadores que subiam, tá? Para mim, por exemplo, eu tive o privilégio de chegar no Vasco, logo inicialmente, em 82 não, mas depois eu joguei 9 anos e meio no Vasco. Dos meus 9 anos e meio, eu fui parceiro de quarto Roberto mais de 7 anos. Porra. Entendeu? E eu digo, não é porque ele não está mais conosco, eu tive a oportunidade de dizer para ele várias vezes, pessoalmente, da importância do Roberto na minha carreira. Porque você ter a oportunidade de conviver esse tempo todo com o maior ídolo da história do Vasco, um cara com comportamento... A gente, por exemplo, para ser simples, para justificar o que eu estou falando, nós viajávamos, por exemplo, para jogar Campeonato Brasileiro, ganhava um jogo fora, Recife, lugares, principalmente em lugares assim como o Nordeste, né, que são lugares que tem praias legais e tal. Por exemplo, pós-jogo nós tínhamos o direito de dar uma saída, 2 horas ou 3 horas, voltar, tal hora. Eu nunca vi o Roberto sair, então é um exemplo a ser seguido, entendeu? Era um exemplo como atleta e um exemplo como ser humano, como comportamental e tudo mais. Né? Isso é fenomenal. Tá tendo uma conversa tão próxima assim, sendo colega de quarto e tudo mais. Eu tive esse privilégio, né, de conviver. Sim. E pensando assim na sua inspiração como carreira, qual papel que o manga tem nisso? Muita gente me pergunta, né, pela minha história, né, que eu venho de uma família só de vascaíno, né, meu pai vascaíno, eu venho de uma família de 7 irmãos, eu sou o 8º mais novo de todo mundo vascaíno ter vindo jogar no meu clube de coração. Isso é incrível. Entendeu? Então, o Vasco, a gente ouve as pessoas dizerem, o Vasco é meu primeiro amor. O meu é mesmo. O meu é mesmo, cara, entendeu? E é impagável para mim ter vindo jogar no meu... Claro que na vida é importante o lado financeiro, né? Sim. Até porque você tem famílias e tal, cara, mas eu fui um jogador que joguei muito mais por amor ao Vasco do que pelo lado financeiro. Sim. Isso não tem dúvida. Isso, se tu pegar a história, uma história de uma década. Não tem, é uma coisa diferente. Você faz parte de uma dinastia de goleiros, né? Sim. Vai Leão, vai o Barbosa. Para mim, o que vem após, pegando cronologicamente, o Carlos Germano. Sim. Você participa da formação dele, né? Sim. Aí, desculpa a tua pergunta que você fez anterior, acabei buscando uma outra situação. Sim, sim. As pessoas me perguntam quem foi o goleiro que te inspirou e tal. Muitos vão pensar que eu vou falar um goleiro do Vasco. Não foi o Manga. Foi o Manga. Foi o Manga. Eu imagino isso na sua geração, assim, como uma grande referência. Foi o Manga, goleiro do Botafogo. E o que mais, além da época dele do Botafogo, o que mais me chamou a atenção foi um jogo que quando eu fui emprestado para o comercial de Mato Grosso, eu vi um jogo Operário São Paulo, de um lado Manga, do outro lado do Valdir Pérez. Nossa! Um jogo espetacular e o Manga fechou o gol, mas acabou o São Paulo indo na final. Acho até que São Paulo perdeu essa final, não sei para quê, mas o Operário fez um timaço e acabou chegando nessa semifinal. E ali o Manga. E depois que eu venho pro Vasco, né, cara, em 82, o próprio Germano diz isso. O Germano chega muito garoto no Vasco, morou ali em São Januário, e ele ficava olhando, né, eu treinar e tal. E depois teve a oportunidade, em 89, onde o Vasco, que nós fomos campeões brasileiros, ele já fazia parte ali, com acho que 3º ou 4º goleiro do Vasco.
Eu digo sempre, e eu disse isso agora, mais recente, para o Mazzaropi, né? Foi o goleiro que eu entrei no lugar dele. Sim. Que o goleiro tem que saber, uma coisa que o goleiro tem que saber, ele nunca pode achar que sabe tudo. Tá? Se ele achar que sabe tudo, ele está fechado ao crescimento. E outra coisa também, o goleiro, ele tem que aprender com o outro, independente que o outro seja seu reserva. Às vezes, tem uma situação que ele faz bem, você tenta fazer igual. Sim. Eu, por exemplo, aprendi muito Mazzaropi da pênalti, apesar de treinar muito, incansavelmente com o Roberto, fazer treinamento com o Roberto de pênalti, de faltas, mas eu aprendi muita coisa com o Mazzaropi. E o Germano diz isso, que aprendeu muito comigo. Porque eu, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, tecnicamente falando, eu era um goleiro muito bom. Sim. Tá? Por que eu era tecnicamente muito bom? Porque eu, com 12 anos, antes de ir para o americano, eu joguei num clube que também não existe mais em campo, chamado São Cristóvão. Meu primeiro treinador no São Cristóvão era um ex-goleiro. Depois eu saí para o americano, como eu falei anteriormente. Fui para o Municipal, um clube que também não existe mais, só porque o treinador era um ex-goleiro. Então eu aprendi muito, desde a minha base eu aprendi muito a técnica de ser goleiro. E nessa época já tinha preparador, não? Não, na minha época, de iniciar como garoto, eu não tinha treinador de goleiros, né? Sim. E eu tive a oportunidade, a sorte, do meu primeiro clube, né? Antes do americano que eu falei, né? Dente de Leite, o meu primeiro clube chamado São Cristóvão era um ex-goleiro. Aí eu fui pro americano, fui campeão campista, Dente de Leite, saí de lá e vim para um outro clube chamado Municipal em Campos, que era um ex-goleiro também, entendeu? E todos eles me ajudavam muito. E esse, por exemplo, do Municipal, na época de juvenil, ele me levava nas praias de campo que tem, para poder me treinar na areia. Muito mais cansativo, aquela coisa cansativo toda. E tecnicamente. A areia, além de te dar uma potência e tal, por estar treinando na areia, você não. As quedas, você não tem medo, ainda mais começando como garoto. E aí ele me ajudou muito também. E aí, poxa, na verdade, eu só fui ter um treinador de goleiro no Vasco. Já no 80 tem muito. Né? No Serrano não tive. Aonde eu passei anteriormente, eu tive no Vasco. E pouca gente talvez saiba que meu primeiro treinador de goleiro no Vasco chamava-se Vanderlei Luxemburgo. Nossa! Era treinador de goleiro porque batia bem na bola, canhoto, batia bem na bola. Essa eu realmente nunca ouvi falar. Mas o detalhe aí, que em relação à correção, não tinha, porque ele não foi goleiro. Pois é. Mas fazia bem o treinamento de goleiro. E depois que o Vanderlei saiu, aí eu comecei a conversar com o presidente do Vasco, que era o Calçada, aí falei com o Eurico também, que eu precisava de um treinador que tenha um ex-goleiro. O primeiro treinador de goleiro que eu saiba, o que foi ex-goleiro, chama-se Valdir de Moraes, do Palmeiras. Ah, sim. Tá? E depois no Vasco veio uma sequência de grandes treinadores de goleiros. E eu briguei muito, e digo mais, eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar aqui, treinadores de goleiros não viajavam. Não viajavam. Um goleiro aquecia o outro dentro do vestiário. Sim. Na nossa época também, nós não aquecíamos no campo de jogo. Como hoje, eu acho que foi uma mudança muito benéfica para todos os atletas. Goleiro, aquecer dentro do gol, para todos. Os outros jogadores fazerem finalizações e tal. Porque você faz toda a situação de jogo no aquecimento. E é justamente a posição que mais precisa, né? Exatamente. Porra. E aí a gente treinava, um aquecia o outro. E eu tinha alguns goleiros que meu reserva, que na hora do aquecimento não fazia bem feito, era com má vontade às vezes. Eu começando a perceber isso, eu comecei a cobrar e a pedir ao presidente da Calçada que trouxesse um ex-goleiro para trabalhar. E assim começou a história no Vasco de ex-goleiros trabalharem treinando goleiros. E aí começou a evolução. Porque aí
esse tinha a capacidade de corrigir os defeitos. Sim. Né? Porque eles também foram ex-goleiros. E outra coisa que eu briguei muito, que isso não existia, eu tenho prova disso, que os goleiros viajassem também. Ali, e você também segue essa, como no pós-carreira e tudo mais, com uma participação absurda em vários lugares, né? Você participa da formação do Fábio e do Jefferson, né? Só para citar dois. Não, na verdade, na formação não, né? Mas eu tenho uma participação na vinda deles, tanto para o Fábio para o Vasco, como o Jefferson para o Botafogo. Primeiro foi em relação ao Fábio. Eu trabalhei em todas as categorias de base da seleção brasileira. Sub-15, sub-17, sub-20. E quando ficava muito tempo sem ter, algum período sem ter competições, nós íamos em alguns lugares fazer torneios, para fazer observações. Em uma delas eu fui para o Paraná, acho que é Paraná. O Fábio já tinha passado por alguns clubes, tinha voltado para o clube dele e eu observei. E aí cheguei na CBF e falei sobre o Fábio, né, primeiro. Só que houve uma questão de que como é que iria convocar um goleiro que jogava num clube interior de lá, que era... Eu vou lembrar o nome do clube agora, eu esqueci o nome. E aí, como é que a gente vai convocar um jogador de um clube pequeno, do interior? Eu falei, tudo bem. Só que, numa das reuniões na CBF, eu descobri que o Elton ia ser convocado, acho que pré-olímpico. E aí precisava um goleiro também no Vasco. E como eu fazia também a função lá no Vasco de coordenador de todo o trabalho de goleiro também, paralelo à CBF, eu peguei e falei no Vasco, olha, nós temos que contratar um goleiro porque o Elton deve ser convocado para o pré-olímpico. E aí, conversando com o Eurico, com o supervisor e tal, ele falou, então vê aí, conversa lá com o Jair Bragança, que era o treinador de goleiro, conversa lá com ele e vê quem que vocês querem contratar. Aí eu disse na hora, olha, tem um goleiro ainda com 19 anos, que eu estava querendo, 18 anos ou 19 anos, que eu estava querendo trazê-lo para a seleção brasileira, da categoria, mas como ele joga em time pequeno, eles falaram, pode trazer, aí trouxeram o Fábio. O Elton é convocado. Sim. E depois que o Elton sai do Vasco... Vira um substituto natural, né? Virou e ganhou títulos pelo Vasco, acho que é o estadual pelo Vasco. Só que o Vasco tinha feito uma negociação com o clube dele e o Vasco não pagava. O Cruzeiro foi, bancou, pagou e levou o Fábio para o Cruzeiro, e onde o Fábio jogou mais de 10 anos, faz essa história toda. Foi. E o Jefferson era do Cruzeiro. Sim. Já jogando no profissional do Cruzeiro. Teve uma competição, essas competições, Copa Nordeste, Copa Verde, essas coisas todas. E o Jefferson não foi bem em um dos jogos, acho que contra o Paysandu, e foi muito massacrado do Cruzeiro e tal, e ficou encostado. O Botafogo tinha caído em 2002. O Botafogo caiu em 2002. Em 2003, entra uma comissão técnica do Levi Cooper. Toda a comissão técnica do Levi Cooper. E o presidente era o Bebeto Freitas. Sim. Que era muito amigo, o Bebeto faleceu, né? Era muito amigo do Lanceta. Fantástico. Dos grandes preparadores físicos do futebol brasileiro. Sim, muita história. Tanto no atletismo como no futebol. Ele tinha ido ser supervisor, ou coordenador tal, como o Bebeto, que eram muito amigos também. E o Lanceta, como eu tinha encerrado a carreira no Madureira, e ele foi meu último preparador físico pelo Madureira, ele na oportunidade falou, eu vou te ajudar, Cássio, para frente. Ele gostava muito de mim, eu frequentava muito a casa dele também. E ele, quando foi para o Botafogo, ele colocou na cabeça do Bebeto que a comissão técnica ia ficar muito cara para todo mundo vir morar no Rio de Janeiro, que eram todos de Curitiba que iam vir. Levi, o Matheus, o auxiliar técnico, o preparador físico, o treinador de goleiro. Ia ficar muito pesado, pelo menos o treinador de goleiro, ele tinha um que ia dar conta. Aí o Bebeto conseguiu fazer a cabeça, que ele era muito amigo do Levi também, que trabalharam junto, acho, no Atlético Mineiro. Sim. Aí o Levi aceitou trazer só um treinador de goleiros.
E eu entrei como treinador de goleiro. Em 2003, que era o titular, o Max, que acabou falecendo. Verdade. Também. Fizemos uma campanha muito boa, subiu Botafogo e Palmeiras, né, naquela oportunidade. E nós precisávamos de um goleiro. Eu sempre digo que eu acho que nessa posição você tem que ter um reserva também tão bom quanto. Porque se você precisar botar para jogar e ele não der a resposta, vai complicar o time. É a única posição que não tem jeito, né? Todas as outras você consegue ter alguma coisinha ali. Se o goleiro não é fraco. Não pode. Nossa, fatal. E aí, numa conversa, o Levi, a comissão técnica, Bebeto, a gente precisa trazer um goleiro, precisa. Eu falei, olha, tem um goleiro que é jovem, que eu conheço, porque trabalhei muito tempo na seleção, que é o Jefferson. Aí o Levi também conhecia muito, né? Sim. O Levi conhecia muito, porque o Levi tinha trabalhado no Atlético, deve ter jogado contra. Acho que o Levi que trabalhou no Cruzeiro, aí trouxeram o Jefferson. Trouxeram o Jefferson, ficou no banco do Max e trabalhando muito. Eu trabalhava muito, como sempre fiz, incansável, como era goleiro, trabalhava incansavelmente e tal. O Jefferson é convocado para a seleção sub-20, da tia idade, vai na reserva do Fernando Henrique, do Fluminense, o sub-20 mundial. Durante a competição amistosa, ele toma o lugar do Fernando Henrique, é campeão do mundo, sub-20, e volta no ano seguinte para o Botafogo. E aí, eu sinto em dizer isso, que eu não gosto dessas coisas, mas pedindo passagem. Pedindo passagem, o Levi... É algo natural na posição ali. Vamos botar. Falei, Levi, não vamos fazer isso por enquanto. Espera o Max ter um vacilo, não vamos fazer um negócio desse, que é uma covardia e tal. E o Max teve um período que não estava tão bem, e aí não teve outro jeito. Botamos o Jefferson, começou a fechar o gol pelo Botafogo e tal, fazendo grandes competições. Fomos campeões estaduais em cima do América com o Jefferson. Dentro do brasileiro bem, só que ele estava emprestado ao Botafogo. Aí o Cruzeiro vai, o Jefferson fazendo um campeonato espetacular, é vendido para a Turquia. Verdade. Para depois voltar. Cruzeiro. Aí ele vai na Turquia, vai muito bem na Turquia e depois volta para o Botafogo. Eu já não estou mais, e faz essa grande história no Botafogo. É um goleiro absurdo, um dos maiores que eu já vi, com certeza absoluta. O Jefferson, um goleiro. Eu trabalhei muitos goleiros, entendeu? O Jefferson é um goleiro para mim que tinha todas as valências que o goleiro precisa para ser um grande goleiro. O Elton também, mas não ao nível, na minha opinião, do Jefferson. Também acho. O Jefferson tinha potência, tinha velocidade, o Jefferson era um absurdo. Sim. Entendeu? Você joga uma Copa do Mundo e uma Copa América que foi absolutamente histórica, aquele título como aconteceu no Brasil e tudo mais. Como você viu a dinâmica dessas duas competições e toda aquela cobrança que vocês tiveram da mídia e tudo mais? A primeira é a Copa América, né? Na verdade, olha só, quando começou, o Lazzaroni me convocou, eu já tinha sido convocado para a seleção brasileira pelo Parreira. Sim. E depois eu tive uma lesão também, que acabou me tirando de uma possível convocação de 86. E depois o Lazzaroni me convoca para a seleção brasileira. Eu joguei várias partidas, mas eu dei um grande azar, porque nós fomos jogar um jogo contra a seleção dinamarquesa, lá na Dinamarca, sendo que esse primeiro jogo com a seleção dinamarquesa eram só jogadores que atuavam no Brasil. Depois ia jogar, acho que a seleção italiana, se não me falha a memória. Aí se integravam jogadores que jogavam na Europa. E aí eu acabei tomando 4 gols. O Brasil perdeu de 4 para a Dinamarca. E aí já estava pré-estabelecido. Já que eu jogaria uma partida contra a Dinamarca. Tafarel jogaria, acho que contra a seleção italiana, se falha a memória. Consequência, a gente perde 4, apesar de não ter falhado nenhum gol. Sim. Tá? Foi uma das maiores seleções da Dinamarca nessa época. E aí depois a seleção joga contra, não sei se foi contra a Itália, ganha, e na sequência o Tafarel passa a ser titular. E aí, completando a sua pergunta, a convocação para a Copa América, tinha um jogador do Bahia que estava
numa forma esplendorosa. Os caras vaiam lá, né? A seleção, porque ele não entra. E ele não entra para a seleção. Eu esqueci o nome dele. Não era o Bobô, era? Não, o Bobô não. Era. Não era o Bobô. O Bobô também estava jogando muito. Sim, não sei se estava no São Paulo na época. Já tinha saído do Bahia. E aí não foi convocado o centroavante do Bahia. E a gente, nosso lugar, a nossa competição começa na Bahia. Sim. A gente está na Bahia jogando. E aí a gente, massacrado pelo torcedor baiano por causa disso, porque o quarto jogador não foi convocado e tal. E também há uma entrevista muito forte, eu acho que o presidente é Paulo Maracajá, se não me falha a memória. Paulo Maracajá. Não sei se era ele. Da federação? E tal, ele era presidente do Bahia, um presidente do Bahia e tal. Sim. E a torcida. Eu me lembro até que nós estávamos subindo para entrar para o jogo, jogam ovo e tal. Nossa. E Renato usava aquela cabeleira bacana, Renatão e tal. Bate na cabeça todo aquele estilo suja dele. todo de ovo e tal. Cara, e a gente massacrado. E a seleção brasileira vai a trancos e barrancos naquela competição. Depois a gente sai dali, da Bahia, e vai para Recife. E aí é abraçado pelo torcedor de Recife. E aí a seleção começa a jogar bem. Sim. Começa a jogar bem e tal, e acaba sendo campeão da Copa América. Pois é, aquela e depois, final toda. E depois a gente é convocado, vai para a Copa do Mundo, com uma seleção que tinha espetacular. Muita gente a seleção do Brasil de 90, até porque vários deles foram convocados na sequência para 94 e é campeão do mundo. Sim. Tá? Só que teve aquele jogo fatídico lá contra a Argentina, que o Brasil massacra a Argentina, uma única jogada do Maradona, que sai driblando, ninguém para o Maradona, serve o Canidia dribla o Tafarel e faz o gol. Sim. E acaba perdendo por 1-0. Mas, na minha opinião, isso também é consequência das coisas extracampo que tinham acontecido, principalmente do lado financeiro. Uma briga por causa de premiação terrível. E briga inaceitável, até porque a maioria dos jogadores daquela seleção de 90 estavam jogando na Europa. Já estava nesse processo. Já estava ganhando dinheiro, já era bem sucedido. Algo que você já faria logo depois, né? Portugal. Depois eu fui para Portugal, em 91 eu vou para Portugal. Sim. Mas uma briga necessária. E isso levou muita consequência. Foi tão grande a consequência que o Brasil ganha os 2 primeiros jogos. Tá? No terceiro jogo, o Lazzaroni reúne os jogadores e fala que vai dar oportunidade, até para descansar alguns atletas, que alguns iriam jogar, né? Um deles seria eu, que iria jogar o terceiro jogo. E teve vários jogadores que sabiam que alguns deles, se entram, que estavam na reserva, não saía mais. Você entendeu? Eu posso dizer um deles que era Mazinho. Era, com certeza. Se entra no time e não sai mais, o outro seria o Bebeto, porque o ataque era Miller e Careca. Se o Bebeto entra, não sai mais. Bebeto e aí aquela confusão, eu sou titular, eu vou jogar. E aí também houve uma insatisfação. Uma insatisfação por quê? Eu, por exemplo, fiz um contrato com a Reus, que é material esportivo, luva, e tinha feito um contrato com a Mizuno, uma empresa japonesa de chuteira. Se eu jogasse uma partida, eu ganhava mais de $20 mil na época. Nossa. Por uma partida, em contrato. Porque na época era... Nossa. Não é? 3 vezes mais no Brasil. Sim, né? sim. Aí a gente ficava mais satisfeito. Então, houve consequências extracampo que também levaram... que trouxeram insatisfações e eu acho que o time para você ganhar, não basta você só ter um grande time. Você tem que estar todo mundo ali fechado, unido, porque senão não adianta. Algo vai dar errado no processo, no meio do caminho. Tem que colocar o objetivo em comum acima de tudo. Sim, né? exatamente. E Cássio, não tem como não falar que o momento do Vasco é muito abaixo do ideal. Você, como uma figura absolutamente histórica do clube, que vestiu a camisa com alma, o que você pode dizer do que é vestir essa camisa, qual a importância dessa camisa e o que os caras têm que fazer para, sabe, ser mais inconformados, ter uma busca maior pela vitória, essa coisa toda que tanto falta, né? Não, isso aí faz parte, né, do DNA de jogadores do Vasco. Sim.
Você pode até não ser tão bom tecnicamente, mas uma coisa que não pode faltar é o espírito, é a luta, é a entrega, entendeu? Eu como ex-atleta, é difícil a gente dizer que isso não, os jogadores do Vasco atuais não estejam entregando, né? É complicado falar. É complicado falar, mas acho que aquilo é algo mais que você tem que dar, cara, entendeu? Você quando veste essa camisa, com toda essa história que o Vasco tem, e digo mais, principalmente, claro que não estou, essa situação de racismo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em relação a isso. Com certeza. Mas quando é nesta cor, então, que o cara tem que se entregar mais. Com toda essa história Carrega que o vem, negócio, que o Vasco carrega, entendeu? Mas eu acho que o que aconteceu, por exemplo, no último jogo do Vasco, eu acho que o que faltou realmente foi um pouco disso, entendeu? Sim. De você brigar. Eu, por exemplo, joguei vários jogos contra o Flamengo, eu ganhei muito mais, mas muito mais do que perdi. Com certeza. Para o Flamengo. Tá? Teve até uma sequência de 5 jogos seguidos o Vasco vencendo. De 87, fomos perder em 89 no Brasileiro, ganhamos. Tá? Eu diria que eu nunca joguei um Vasco-Flamengo que olhasse individualmente e dissesse, esse Vasco é superior, muito superior à equipe do Flamengo. Era ali. Era uma geração muito forte das duas. As duas equipes muito fortes. Mas uma coisa que nunca faltou foi garra, espírito, entendeu? Brigar palmo a palmo pela vitória do Vasco. Eu acho que isso não pode, com esta camisa do Vasco, com a história do Vasco, isso nunca pode faltar a um jogador do Vasco. Isso é emblemático você falando algo assim. Acho que a melhor forma da gente encerrar, um cara do seu tamanho, onde a gente está aqui agora. Queria te agradecer muito por esse papo, por tudo que você nos ensinou, né? Não, eu que agradeço eu poder falar da minha bonita história que eu fiz no Vasco, né? Sim. De todo o meu amor pelo Vasco. Ainda mais num lugar como esse, onde tudo começou no Vasco da Gama, né? Com certeza. Aí está. Aqui nasceu o Vasco. Exato. Muito Simples obrigado assim. pela oportunidade. Eu que te agradeço. Valeu mesmo. Falou.